O problema do ser, do destino e da dor. Introdução. Uma dolorosa observação surpreende o pensador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele então que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos. Nos meios universitários reina ainda completa incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem se defronta em sua passagem pela Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo que se refere ao problema da vida, as questões de termo e finalidade. A mesma impotência encontramos no padre. Por suas afirmações despidas de provas, apenas consegue comunicar às almas que lhe estão confiadas uma crença que já não corresponde às regras de uma crítica, nem às exigências da razão. Com efeito, na universidade, assim como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo que diz respeito ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, o mal de nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência, não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos possibilita alcançar uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu, e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Caldo Prel refere o fato seguinte: um amigo meu, professor da universidade, passou pela dor de perder a filha, o que lhe reavivou o problema da imortalidade. Dirigiu-se aos colegas, professores de filosofia, esperando achar consolações em suas respostas. Amarga decepção. Pedirá um pão, ofereciam-lhe pedras, procuravam uma afirmação, respondiam-lhe com um talvez. Francisco Sarcey, modelo completo do professor da universidade, escrevia: 3, estou na terra. Ignoro absolutamente como aqui vim ter e como aqui fui lançado. Não ignoro menos como daqui sairei e o que de mim será quando daqui sair. Ninguém o confessaria mais francamente. A filosofia da escola, depois de tantos séculos de estudo e de labor, é ainda uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. 4. A alma de nossos filhos, sacudida entre sistemas diversos e contraditórios, o positivismo de Auguste Comte, o naturalismo de Hegel, o materialismo de Stuart Mill, o ecletismo de Cousin, etc., flutua incerta, sem ideal, sem fim preciso. Daí o desânimo precoce e o pessimismo dissolvente, moléstias das sociedades decadentes, ameaças terríveis para o futuro, a que se junta o ceticismo amargo e zombeteiro de tantos moços da nossa época. Em nada mais creem do que na riqueza,
nada mais honram que o êxito. O eminente professor Raul Pictet assinala esse estado de espírito na introdução da sua última obra sobre as ciências psíquicas. 5 Fala ele do efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas na mentalidade de seus alunos, e conclui assim: esses pobres moços admitem que tudo quanto se passa no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias, em que a vontade não intervém, consideram que a própria existência é, forçosamente, joguete da fatalidade inelutável, a qual estão entregues de pés e mãos ligados. Esses moços cessam de lutar logo as primeiras dificuldades. Já não creem em si mesmos. Tornam-se túmulos vivos, onde se encerram promiscuamente suas esperanças, seus esforços, seus desejos, fossa comum de tudo que lhes fez bater o coração até ao dia do envenenamento. Tenho visto desses cadáveres diante de suas carteiras e no laboratório, e tem-me causado pena vê-los. Tudo isso não é somente aplicável a uma parte da nossa juventude, mas também a muitos homens do nosso tempo e da nossa geração, nos quais se pode verificar uma espécie de lassidão moral e de abatimento. F. Myers o reconhece igualmente. Diz ele, 6-1. Espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. As teorias de Alain Reno, as doutrinas de Nietzsche, de Schopenhauer, de Haeckel, etc., muito contribuíram, por sua parte, para determinar esse estado de coisas. Sua influência por toda parte se derrama. Deve-se-lhes atribuir, em grande parte, esse lento trabalho, obra obscura de ceticismo e de desânimo, que se desenvolve na alma contemporânea, essa desagregação de tudo que fortificava a alegria, a confiança no futuro, as qualidades viris de nossa raça. 7 É tempo de reagir com vigor contra essas doutrinas funestas e de procurar, fora da órbita oficial e das velhas crenças, novos métodos de ensino que correspondam às imperiosas necessidades da hora presente. É preciso dispor os espíritos para os reclamos, os combates da vida presente e das vidas ulteriores. É necessário, sobretudo, ensinar o ser humano conhecer-se a desenvolver, sob o ponto de vista dos seus fins, as forças latentes que nele dormem. Até aqui, o pensamento confinava-se em círculos estreitos, religiões, escolas ou sistemas, que se excluem e combatem reciprocamente. Daí essa divisão profunda dos espíritos, essas correntes violentas e contrárias, que perturbam e confundem o meio social. Aprendamos a sair desses círculos austeros e a dar livre expansão ao pensamento. Cada sistema contém uma parte de verdade, nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais para que um sistema possa abraçar a todos. Dessas concepções disparatadas, devem-se recolher os fragmentos de verdade que contém, aproximando-os e pondo-os de acordo. É necessário, depois, uni-los aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrirmos todos os dias e encaminharmos-nos para a unidade majestosa e para a harmonia do pensamento. A crise moral e a decadência da nossa época provém, em grande parte, de se ter o espírito humano imobilizado durante muito tempo. É necessário arrancá-lo à inércia, às rotinas seculares, levá-lo às grandes altitudes, sem perder de vista as bases sólidas que lhe vem oferecer uma ciência engrandecida e renovada. É essa ciência de amanhã que trabalhamos para constituir.
Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e de comparação sem os quais o pensamento, entregue a si mesmo, estará sempre em risco de desvairar. Asterisco a perturbação e a incerteza que verificamos no ensino repercutem e se encontram, dizíamos, na ordem social inteira. Em toda parte a crise existe inquietante. Sob a superfície brilhante de uma civilização apurada esconde-se um mal-estar profundo. A irritação cresce nas classes sociais. O conflito dos interesses e a luta pela vida tornam-se, dia a dia, mais ásperos. O sentimento do dever se tem enfraquecido na consciência popular, a tal ponto que muitos homens já não sabem onde está o dever. A lei do número, isto é, da força cega, domina mais do que nunca. Pérfidos retóricos dedicam-se a desencadear as paixões, os maus instintos da multidão, propagar teorias nocivas, às vezes criminosas. Depois, quando a maré sobe e sopra o vento de tempestade, eles afastam de si toda a responsabilidade. Onde está, pois, a explicação desse enigma, dessa contradição notável entre as aspirações generosas de nosso tempo e a realidade brutal dos fatos? Por que um regime que suscitara tantas esperanças ameaça chegar à anarquia, à ruptura de todo o equilíbrio social? A inexorável lógica vai responder-nos. A democracia, radical ou socialista, em suas massas profundas e em seu espírito dirigente, inspirando-se nas doutrinas negativas, não podia chegar senão a um resultado negativo para a felicidade e elevação da humanidade. Tal o ideal, tal o homem, tal a nação, tal o país. As doutrinas negativas, em suas consequências extremas, levam fatalmente à anarquia, isto é, ao vácuo, ao nada social. A história humana já o tem experimentado dolorosamente. Enquanto se tratou de destruir os restos do passado, de dar o último golpe nos privilégios que restavam, a democracia serviu-se habilmente de seus meios de ação. Mas, hoje, importa reconstruir a cidade do futuro, o edifício vasto e poderoso que deve abrigar o pensamento das gerações. Diante dessas tarefas, as doutrinas negativistas mostram sua insuficiência e revelam sua fragilidade. Vemos os melhores operários debaterem-se em uma espécie de impotência material e moral. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Tudo o que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. Ora, as doutrinas do socialismo atual têm uma tara capital. Querem impor uma regra em contradição com a natureza e a verdadeira lei da humanidade. O nível igualitário. A evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão de ser do homem, a norma do universo. Insurgir-se contra essa lei, substituir-lhe por outro fim, seria tão insensato como querer parar o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. O lado mais fraco da doutrina socialista é a ignorância absoluta do homem, de seu princípio essencial, das leis que presidem ao seu destino. E quando se ignora o homem individual, como se poderia governar o homem social? A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas.
Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior, sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou más. Para se melhorar a forma dessa sociedade é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos, mas para a democracia socialista, o homem interior, o homem da consciência individual não existe. A coletividade o absorve por inteiro. Os princípios que ela adota não são mais do que uma negação de toda filosofia elevada e de toda causa superior. Não se procura outra coisa senão conquistar direitos. Entretanto, o gozo dos direitos não pode ser obtido sem a prática dos deveres. O direito sem o dever que o limita e corrige só pode produzir novas dilacerações, novos sofrimentos. Eis porque o impulso formidável do socialismo não faria senão deslocar os apetites, as ambições, os sofrimentos, e substituir as opressões do passado por um despotismo novo, mais intolerável ainda. Já podemos medir a extensão dos desastres causados pelas doutrinas negativas. O determinismo, o monismo, o materialismo, negando a liberdade humana e a responsabilidade, minam as próprias bases da ética. Universal. O mundo moral não é mais que um anexo da fisiologia, isto é, o reinado, a manifestação da força cega e irresponsável. Os espíritos de escola professam o niilismo metafísico e a massa humana, o povo, sem crenças, sem princípios fixos, está entregue a homens que lhe exploram as paixões e especulam com suas ambições. O positivismo, apesar de ser menos absoluto, não é menos funesto em suas consequências. Por suas teorias do desconhecido, suprime as noções de fim e de larga evolução. Toma o homem na fase atual de sua vida, simples fragmento de seu destino, e o impede de ver para diante e para trás de si. Método estéril e perigoso, feito, parece, para cegos de espírito, e que se tem proclamado muito falsamente como a mais bela conquista do espírito moderno. Tal é o atual estado da sociedade. O perigo é imenso e se alguma grande renovação espiritualista e científica não se produzisse, o mundo sussobraria na incoerência e na confusão. Nossos homens de governo sentem já o que lhes custa viver numa sociedade em que as bases essenciais da moral estão abaladas, em que as sanções são fictícias ou impotentes, em que tudo se funde até a noção elementar do bem e do mal. As igrejas, é verdade, apesar de suas fórmulas antiquadas e de seu espírito retrógrado, agrupam ainda ao redor de si muitas almas sensíveis, mas tornaram-se incapazes de conjurar o perigo pela impossibilidade em que se colocaram de fornecer uma definição precisa do destino humano e do além, apoiada em fatos probantes e bem estabelecidos. A religião, que teria, sobre esse ponto capital, o mais alto interesse em se pronunciar, conserva-se no vago. A humanidade, cansada dos dogmas e das especulações sem provas, mergulhou no materialismo ou na indiferença. Não há salvação para o pensamento, senão por meio de uma doutrina baseada na experiência e no testemunho dos fatos. De onde virá essa doutrina? Que poder nos livrará do abismo em que nos arrastamos? Que ideal novo virá dar ao homem a confiança no futuro e o fervor pelo bem, nas horas trágicas da história, quando tudo parecia desesperado? Nunca faltou o socorro. A alma humana não se pode afundar inteiramente e perecer. No momento em que as crenças do passado se velam,
uma concepção nova da vida e do destino, baseada na ciência dos fatos, reaparece. A grande tradição revive sob formas engrandecidas, mais novas e mais belas. Mostra a todos um futuro cheio de esperanças e de promessas. Saudemos o novo reino da ideia, vitoriosa sobre a matéria, e trabalhemos para preparar-lhe o caminho. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Essa educação, já ouvimos, nem a universidade, nem a igreja estão em condições de fornecer, pois já não possuem as sínteses necessárias para esclarecer a marcha das novas gerações. Uma só doutrina pode oferecer essa síntese, a do espiritualismo científico. Já ela se eleva no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A essa filosofia, a essa ciência livre, independente, emancipada de toda pressão oficial, de todo compromisso político, as descobertas contemporâneas trazem cada dia novas e preciosas contribuições. Os fenômenos do magnetismo, da radioatividade e da telepatia são aplicações de um mesmo princípio, manifestações de uma mesma lei, que rege conjuntamente o ser e o universo. Ainda alguns anos de labor paciente, de experimentação conscienciosa, de pesquisas perseverantes, e a nova educação terá encontrado sua fórmula científica, sua base essencial. Esse acontecimento será o maior fato da história desde o aparecimento do cristianismo. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germen todo o futuro, mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir, é o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. A ciência moderna analisou o mundo exterior. Suas penetrações no universo objetivo são profundas, isso será sua honra e sua glória. Mas nada sabe ainda do universo invisível e do mundo interior. É esse o império ilimitado que lhe resta conquistar. Saber por que laços o homem se liga ao conjunto, descer as sinuosidades misteriosas do ser, onde a sombra e a luz se misturam, como na caverna de Platão, percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, auscultar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência, não há estudo mais necessário. Enquanto as escolas e as academias não o tiverem introduzido em seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Já vemos, porém, surgir e constituir-se uma psicologia maravilhosa e imprevista de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do movimento transformador. Asterisco, um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nela se esboça o pensamento crescente da humanidade. O espírito humano está em trabalho, por toda parte, sob a aparente decomposição das ideias e dos princípios, por toda parte, na ciência, na arte, na filosofia,
e até no seio das religiões, o observador atento pode verificar que uma lenta e laboriosa gestação se produz. A ciência, sobretudo, lança em profusão sementes de ricas promessas. O século que começa será o das potentes eclosões. As formas e as concepções do passado, dizíamos, já não são suficientes. Por mais respeitável que pareça essa herança, não obstante o sentimento piedoso com que se podem considerar os ensinamentos legados por nossos pais, percebe-se que esse ensinamento não foi suficiente para dissipar o mistério sufocante do porquê da vida. Pode-se, entretanto, em nossa época, viver e agir com mais intensidade do que nunca, mas é possível viver e agir plenamente, sem se ter consciência do fim a atingir? O estado d'alma contemporâneo pede, reclama uma ciência, uma arte, uma religião de luz e de liberdade, que venham dissipar-lhe as dúvidas, libertá-lo das velhas servidões e das misérias do pensamento, guiá-lo para horizontes radiosos a que se sente levado pela própria natureza e pelo impulso de forças irresistíveis. Fala-se muito de progresso, mas o que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora, na boca de oradores pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado? 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois extinguiram-se, e o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados de seu pensamento, o além sem limites aonde o leva o destino. Impotente para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam, se não crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. O progresso não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial. Do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte, de literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia mãe que há de fecundar toda a vida humana, a fonte elevada e pura de onde hão de dimanar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. É tempo de o compreender. A civilização só poderá engrandecer-se, a sociedade só poderá subir se um pensamento cada vez mais elevado e uma luz mais viva vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Somente a ideia é mãe da ação. Somente a vontade de realizar a plenitude do ser, cada vez melhor, cada vez maior, nos pode conduzir aos cimos longínquos em que a ciência, a arte, toda a obra humana, numa palavra, achará sua expansão, sua regeneração. Tudo nolo diz, o universo é regido pela lei da evolução. É isso que entendemos pela palavra progresso. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei. Não se pode desconhecer hoje essa força, essa lei soberana, ela conduza. Alma e suas obras, através do infinito do tempo e do espaço, a um fim cada vez mais elevado, mas essa lei não é realizável senão por nossos esforços. Para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos, é preciso, antes de tudo, aprender a discernir, a reconhecer a razão,
a causa e o fim dessa evolução, saber aonde ela conduz, a fim de participar, na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós, dessa ascensão grandiosa. Nosso dever é traçar a trajetória à humanidade futura, da qual ainda faremos parte integrante, como nolo ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes instrutores invisíveis e como a natureza o ensina também por seus milhares de vozes, pelo renovamento perpétuo de todas as coisas, aqueles que a sabem estudar e compreender. Vamos, pois, para o futuro, para a vida sempre renascente, pela via imensa que nos abre um espiritualismo regenerado. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova, sacudi vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo, elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Paris, 1908. Leon Denis.